Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como todos sabem, hoje é o feriado da Proclamação da República. E não temos absolutamente nada o que comemorar. Pelo contrário, hoje é um dia de pesar, um dia em que recordamos o início da derrocada da nossa nação e a passividade do povo brasileiro diante daqueles que sabotaram esse país em nome de aspirações pessoais de poder. Pessoal, antes de prosseguirmos, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil sofreu um golpe militar. Só que muito diferente da intervenção de 1964, o golpe chamado República Federativa do Brasil não teve apoio popular. Na época, o nosso imperador Dom Pedro II era aclamado de norte a sul. Seu governo tinha mais de 90% de aprovação do povo. E não é por menos, nosso monarca era uma pessoa extraordinária. Um erudito que falava mais de 17 idiomas. Respeitado no mundo inteiro. Era cristão, conservador e zeloso com a máquina pública. Dom Pedro II fomentou um governo moderno de sistema parlamentarista, em que partidos liberais e conservadores se revezavam no poder através do voto popular. A democracia funcionava de verdade, sem centralização de poder. Tínhamos um chefe de Estado que dava vazão aos interesses da população e, como resultado, o Brasil crescia em desenvolvimento econômico e humano. No Brasil imperial, podíamos afirmar de verdade que éramos um país capitalista, pois tínhamos uma economia de livre mercado com a mínima interferência governamental. O Estado era enxuto, possuíamos apenas 14 tipos de impostos. O Brasil era a quarta maior economia do mundo, com inflação de apenas 1,8% ao ano. A média de crescimento econômico anual era de mais de 8%. A nossa moeda possuía o mesmo valor que o dólar. Tínhamos a segunda mais importante marinha do mundo. O salário dos professores do ensino fundamental equivalia a mais ou menos a R$8.000 nos dias de hoje. Enfim, o Brasil tinha um projeto a longo prazo e, sem dúvida nenhuma, se esse projeto não fosse abruptamente interrompido, hoje estaríamos entre aquelas nações que consideramos de primeiro mundo. Mas, infelizmente, um golpe, orquestrado por uma pequena elite que já detinha o poder econômico, mas que ansiava obter também o controle político, destituiu nosso imperador para instalar uma república fajuta que celebramos no dia de hoje. Bom, mas melhor do que eu para falar disso seria alguém que viveu esse período de transição. Alguém que estava lá quando a República tomou o Brasil de assalto. Alguém como o Antônio Conselheiro. Ô Biastro, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar quem nada lhes deu? A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. Quem inventou o casamento civil fora da igreja foi o anticristo da República. E os impostos? Quem inventou? O anticristo da República. Você não ouviu o que disse o bom conselheiro? Jogue fora essa tábua, homem. Vai jogar, mas vai ser a lei. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É a escravidão. O processo de golpe que originou a República começou com a abolição da escravatura, quando os pertencentes de uma pequena elite
perderam sua mão de obra gratuita e ainda foram obrigados a pagar indenizações para os ex-escravos. E com os ânimos alterados, confabularam com os militares para tomarem o poder e controlar o Brasil, vendendo uma mentira para o povo. Foi aí que nasceu o governo de compadrio, que perdura até hoje. O que temos que entender é que existe um processo histórico e o Brasil foi fundado por uma monarquia. Quando se rompe com a monarquia, se rompe com a base fundante do país, se rompe com o sentido da nossa pátria. Muitas pessoas falam, mas os Estados Unidos também é uma república e isso prova que o conceito republicano é um exemplo a ser seguido. Só que essas pessoas passam por cima do fato que o Brasil se tornou um país independente através da sua monarquia. Foi o próprio imperador que rompeu com Portugal. Já os Estados Unidos, para existirem como uma nação independente, tiveram que romper com a monarquia inglesa. E para isso acontecer, tiveram que se organizar como república. Por isso, nos Estados Unidos, o Partido Republicano é o guardião dos valores tradicionais. Já no Brasil, os valores tradicionais estão na Casa Imperial. Outro ponto fundamental é que, apesar dos Estados Unidos não terem a figura de um monarca, a divisão de poder é muito semelhante à que se praticava no Brasil Império. Tanto que Dom Pedro copiou na íntegra a Constituição americana. Para se ter uma ideia, a Constituição americana tem apenas 7 artigos e é a mesma desde a sua fundação. Hoje, a nossa Constituição atual possui 250 artigos e uma infinidade de emendas. A Constituição americana, copiada no Brasil Imperial, parte da premissa que o poder emana do cidadão e se solidifica no Estado. Enquanto a nossa Constituição de 88, o poder emana do Estado e este, por sua vez, distribui o poder na forma de direitos para o cidadão. Em outras palavras, ficamos subservientes a um Estado gigantesco, oneroso e intervencionista, exatamente como Antônio Conselheiro falou. Trabalhamos para sustentar o governo. Bom, o fato é que a República nasceu através de um golpe, e um golpe gera um governo ilegítimo. Só que a ilegitimidade não se sustenta, tudo que é ilegítimo gera caos e instabilidade. Um ambiente ilegítimo abre espaço para toda e qualquer prática destituída de valor moral. Um sistema ilegítimo não encontra meios eficazes por onde se possa reivindicar ordem. E sem ordem não existe a possibilidade de progresso. Desde 1889 ficamos separados da nossa identidade, ficamos apartados dos nossos pais fundadores e à mercê de uma sequência de fracassados projetos de poder com suas revoluções que prometiam um mundo melhor, mas que jogavam o país cada vez mais na lama. Primeiro tivemos um decadente governo positivista inaugurado por Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1920 permitimos a vinda do Partido Comunista. Depois veio a nefasta Revolução de 30, onde na sequência o fascismo entrou em cena com a ditadura de Vargas, que expandiu a máquina pública e aumentou o controle do Estado sobre os indivíduos. Depois tivemos uma sucessão de governos medíocres até a chegada de um controverso regime militar, que apesar de ter impedido uma terrível revolução comunista, criou o ambiente ideal para que alguns anos mais tarde os revolucionários, por eles combatidos, controlassem o país. Em 1988, fomos presenteados com uma Constituição socialista, completamente ineficiente e complicada. E assim a nação se tornou um Frankenstein sem identidade histórica e que de 2002 a 2014 foi dilapidada por um projeto criminoso de governo comandado por um cachaceiro analfabeto. Mas a grande verdade é que por mais de 100 anos vivemos em uma democracia de mentira, com o governo controlando a economia com rédeas curtas e promovendo um capitalismo de pura aparência, onde bandidos travestidos de empresários fazem conluios inescrupulosos com bandidos travestidos de políticos. Eu lembro que nos anos 90 teve o referendo para que o povo escolhesse o sistema de governo do país. O presidencialismo ganhou
e a monarquia, se não me falha a memória, não atingiu nem 15% dos votos. E apesar de ser uma criança na época, eu lembro que todo mundo achava que a monarquia era um retrocesso, um tipo de volta à Idade Média. E na verdade não é nada disso. Os países monárquicos têm um alto desenvolvimento econômico e humano. Basta olhar para o Reino Unido, para a Bélgica, Holanda, Dinamarca, Espanha, Noruega, Suécia, Japão e o Canadá. Temos que entender que em uma monarquia parlamentarista, o rei é o protetor de todas as tradições em que a nação foi erigida. Ele representa os valores e os anseios da população, assim como sua unidade em torno da coroa. Não só isso, o monarca, no caso, é a peça fundamental para fazer a democracia funcionar de verdade, pois a coroa assume a função de um quarto poder. Como sabemos, o Estado Democrático de Direito é formado por 3 poderes. Só que em uma monarquia parlamentarista teríamos, além do judiciário, do legislativo e do executivo na figura do primeiro-ministro, teríamos também o rei como poder moderador. Esse quarto poder não permitiria que fossem instaladas medidas que não estivessem de acordo com os alicerces tradicionais da nação. A liberdade individual, a propriedade privada, a família tradicional e os nossos valores cristãos jamais seriam ameaçados. Hoje, para se ter uma ideia, a propriedade privada não é nem mais uma garantia pétrea. A nossa Constituição de 88, no seu artigo 5º, diz que a propriedade deve atender uma função social, ou seja, ela é privada até segunda ordem. O Estado pode desapropriar sua casa ou seu terreno se enxergar nele uma necessidade pública. E não tem nada mais socialista que isso, tanto que os movimentos sem teto organizam as invasões de propriedades ancorados nesse artigo da Constituição. Bom, mas para dar um exemplo prático do papel moderno do rei, em um escândalo de corrupção como o que nós vivenciamos na era petista, com vários parlamentares envolvidos em roubos e desvios de dinheiro, com o executivo governando de acordo com ordens supranacionais, se utilizando de dinheiro público para financiar países ditatoriais, o rei teria plenos poderes de dissolver todo esse governo corrupto e convocar novas eleições. Assim ele retiraria toda a estrutura política podre para dar início a uma fase nova, com novos parlamentares e um novo primeiro-ministro. E todo esse processo aconteceria de forma rápida, eficiente, respeitando a supremacia democrática e sem grandes abalos na economia. Como o rei é um agente apartidário, ele fica acima de tudo. E se por acaso precisar dissolver o parlamento por causa de corrupção, ele o fará em benefício do povo e não para atender interesses de determinados partidos políticos, pois a principal função do poder moderador é justamente prezar para que o sistema não se desvirtue dos interesses dos cidadãos. O rei é o reflexo do povo, e o povo brasileiro é maciçamente conservador e cristão, exatamente como se posiciona a Casa Imperial Brasileira até os dias de hoje. Mas para encerrar, sinceramente eu não saberia dizer e nem tenho o conhecimento político suficiente para afirmar que a grande solução para o país estaria na volta da monarquia. A bem da verdade é que já se passaram 132 anos e creio que o Império Brasileiro se dissipou nas brumas do tempo. E uma das premissas da cosmovisão conservadora é operar a partir da realidade, e não através de um futuro hipotético como os revolucionários, e muito menos operar tentando introduzir no presente um passado já superado, como fazem os reacionários. A nossa realidade hoje é essa república e é através dela que devemos operar. Existem países que também sofreram rupturas parecidas com a nossa e depois, com muito esforço, se solidificaram como nações estáveis e prósperas, como é o caso da Alemanha ou mesmo de Portugal. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu quero passar um recado rápido e importante. Pessoal, a única forma de não sermos manipulados, a única forma de começarmos a mudar esse país de verdade é através da busca incessante por conhecimento.
Somente um povo com discernimento pode ser senhor da própria história. Não adianta nada se revoltar, fazer manifestações e esperar que a mudança venha através daqueles que estão nos corredores do poder. A mudança começa quando nos dispomos a entender a realidade que nos cerca. E eu estou falando isso porque hoje começa a Black Friday na minha biblioteca. Até o dia 6 de dezembro, todos os livros estarão praticamente a preço de custo. Tem título com até 60% de desconto. Então já aproveita para montar o seu cronograma de leitura e de estudo para o ano que vem. Se desafie a ler pelo menos um livro por mês. Bom, dito isso, quero fazer algumas recomendações. Quando me perguntam, Luiz, qual livro você indica para começar a entender política e os principais problemas do país? Eu sempre recomendo esse livro aqui. Por que o Brasil é um país atrasado? Que por sinal foi escrito pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que pertence à nossa família imperial. Eu diria que esse livro é uma espécie de porta de entrada. Aqui você vai aprender conceitos básicos, como as diferenças entre governo e Estado, direita e esquerda, república e império, as diferenças e atribuições de cada tipo de sistema, monarquia parlamentarista, monarquia absolutista, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, os diferentes tipos de constituições que as principais nações adotam, as diferenças entre nazismo, fascismo, comunismo, o que é de fato uma democracia e todas as suas nuances. Depois de entender todos os conceitos básicos, aí o livro começa a se aprofundar nos problemas estruturais e políticos do nosso país, para aí sim você compreender por que o Brasil não está entre as nações de primeiro mundo, assim como o que é necessário mudar na nossa política para começarmos a trilhar o caminho da prosperidade. E nesta Black Friday, esse livraço de R$ 69,00 você vai pagar apenas R$ 53,00. Agora, quando me perguntam qual livro eu recomendo para começar a entender o que é conservadorismo, um livro que ao mesmo tempo seja profundo e de fácil leitura, eu recomendo duas obras. A primeira é essa aqui, Breve Manual de Conservadorismo, do Russell Kirk, que de R$ 40,00 você vai pagar apenas R$ 28,00, só R$ 28,00. E o sensacional O que é Conservadorismo, do Roger Scruton, de R$ 79,00 por apenas R$ 61,00. E claro que em qualquer lista de recomendações não pode faltar Olavo de Carvalho. E o fundamental, O Imbecil Coletivo, que agora está com edição nova, de R$ 89,00 você vai pagar apenas R$ 53,00. Bom, são mais de 5.000 títulos em promoção, então terminando o vídeo já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Mas não deixa para o último dia, pois na Black Friday do ano passado os livros mais concorridos esgotaram nos primeiros dias. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário os links diretos para cada um desses livros que recomendei. E por hoje é isso aí, compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$ 1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!